Bem, para a atividade de hoje, nós vamos ter a fala do professor Castanho, do campus de Bauru, sobre as implicações éticas no uso da inteligência artificial no ambiente acadêmico. Esse também é um tema novo na nossa universidade e que não foi contemplado nos ciclos anteriores, né? E a gente percebeu que era uma demanda também, quer dizer, operar uma inteligência artificial é ferramenta, você opera, aprende, tudo certo. Mas ela traz implicações éticas muito profundas que nos inquietam. E a gente notou essa inquietação nos ciclos anteriores. Então, isso nos motivou a fazer essa discussão, esse debate, tendo esse tema como tela. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o professor Castanho para a sua fala, que vai falar da resolução, ou da minuta de resolução, que trata dessas questões na nossa universidade. Professor Castanho. Obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer o convite, né, que vocês me fizeram de apresentar esse trabalho aqui. Parabenizá-los também pela iniciativa. Eu acho que está muito dentro aí do que a gente propôs na discussão da resolução. E a ideia aqui dessa apresentação que eu vou fazer é mostrar o que foi discutido e por que e como foi discutido a questão da ética, como que ela seria conduzida, principalmente nesse contexto da inteligência artificial dentro da Unesp. Eu queria fazer um preâmbulo aí, né, de que o CSTI tomou essa iniciativa junto com a CETINF. Nós temos tentado, o professor Ney e eu, e o grupo todo, tentado nos manter, de certa maneira, proativos, no sentido de que a área de TI tem uma evolução sempre muito rápida e a gente precisava tomar alguma decisão em relação a essas questões de ética e de uso da inteligência, das ferramentas de inteligência artificial no contexto da Unesp. E a gente percebeu que, se fossem pelos caminhos que normalmente têm sido adotados por várias universidades, a gente ia talvez demorar um pouco. Então, ao invés de criar uma comissão que fosse estudar, esperar o Congresso aprovar e alguma coisa assim, a gente entendeu que seria um caminho mais produtivo dar um start nessa discussão, que é, como eu vou pretender convencê-los, é muito importante para a gente, e fazer com que a comunidade desenvolva a percepção da importância e dos impactos que essas ferramentas têm no nosso contexto acadêmico, né? Então, ontem, a professora Ana Valéria nos brindou com uma palestra deliciosa, né? Nos presenteou com vários brinquedinhos, também muito interessantes. Todo mundo brincou aí, deve ter gente que deve estar brincando até agora. E eu vou fazer a parte chata, né? Eu vou falar daquilo que criança não gosta, vou falar de regra, que eu digo Donald Trump, né? E regra é um negócio que é chato a gente discutir. Mas, enfim, a gente precisa discutir, principalmente porque, como falei, eu acho que é um aspecto muito importante aí da nossa atividade. Deixa eu pegar aqui o... E a própria apresentação também ela não é muito atrativa, né, porque eu vou passar basicamente a resolução. Então, eu vou falar um pouquinho da resolução, como que a gente decidiu fazer dessa forma, que foi feito, mostrar rapidamente, se possível, o que foi decidido, como foi aprovado no CEP, e o que a gente tem que fazer, né, a lição de casa, do que a gente tem que fazer. Eu pensei em começar com uma extração de um texto que está no Guia para a IA Generativa na Educação e na Pesquisa da Unesco 2024. Foi publicado em junho de 2024. Mais ou menos na época que a gente iniciou a discussão dessa questão.
A gente iniciou a discussão no CSTI também, porque estavam chovendo perguntas. O que eu faço? O que eu posso? E ninguém sabia responder. Não tinha nada que... nenhuma referência que pudesse falar assim, faz assim, faz assado. Não tinha nada regulamentado em lugar nenhum. Então, a gente falou, vamos resolver esse problema. Não vamos deixar passar. Então, essa fala aqui da Stefania Giannini, que é diretora-geral adjunta da Educação, da Unesco, ela fala assim, à medida que as ferramentas de IA generativa conseguem automatizar cada vez mais alguns níveis básicos de redação e criação artística, elas estão forçando os formuladores de políticas e instituições educacionais a reavaliarem o porquê, o que e como aprendemos. Eu diria que a fala dela está desatualizada. O básico aí já não se aplica mais. Tá? Quando foi feito esse texto, realmente a gente tinha muitas ferramentas ainda começando e mostrando resultados, às vezes, duvidosos. Mas hoje você tem um nível de precisão e uma confiabilidade muito maior do que nesse nível. Isso, por si só, já mostra a rapidez com que essa área está evoluindo. Então, quando falei, começaram a surgir dúvidas lá na área de TI sobre essas questões de inteligência artificial. Então, perguntas que muitos de vocês talvez já tenham feito, eu já me fiz algumas vezes. Como eu vou saber se o aluno realizou o trabalho sozinho ou trapaceou? No contexto, eu principalmente trabalho na área tecnológica, a gente usa muito documento produzido computacionalmente, processador de texto. E é diferente de quando você pega um texto escrito. E fica difícil. Às vezes fica difícil você saber. Tem algumas dicas, algumas coisas que a gente consegue, mas nem sempre a gente consegue perceber se aquilo foi feito ou não com a ajuda de inteligência artificial. Como introduzir a IA generativa de forma sinergética para melhorar o ensino? A professora Ana Valéria nos contou algumas estratégias aí ontem. Como saber se o trabalho apresentado é original? Como saber se é plágio? Quer dizer, são nuances aí da mesma questão, né? E a criatividade, onde que vai? À medida que você começa a usar essas ferramentas, será que tudo não vai começar a ficar pasteurizado, Ficar tudo muito parecido uma coisa com outra? Será que posso usar o ChatGPT ou qualquer outro modelo? Existem vários para preparar a aula, não só os modelos, mas também as aplicações. Posso usar para corrigir provas e trabalhos? Essas perguntas começaram a pular. E eu acho que uma que alguns de nós já devem ter feito. Será que eu vou perder o emprego? É uma coisa que nós vamos ver no futuro. Do próprio guia lá da Unesco, tem alguns pontos importantes com relação aos impactos e implicações do surgimento da IA generativa. A possibilidade de agravamento da pobreza digital. A gente sabe que grande parte das pesquisas e desenvolvimentos sendo realizados neste contexto, nesta área, ela tem um custo, eu diria, exorbitante. Se eu não me engano, um dos modelos do Google custou perto de $200 milhões para fazer o treinamento. Parece que é alguma coisa em torno disso. 190, 180 milhões de dólares. Não existe uma precisão nesses números, porque as grandes empresas, Google, Meta, OpenAI, Microsoft, eles não revelam realmente quanto que eles gastam. Mas está na mão deles. Então, existe uma possibilidade de concentração, e mais ainda, tem a questão de que todo esse treinamento é feito com base de muitos dados, e se você vai para algumas regiões do mundo, não existem esses dados.
Então, como que você vai fazer um treinamento, sei lá, em relação a um idioma indígena, por exemplo? Você não tem dados suficientes para fazer o treinamento do modelo, você não vai conseguir fazer isso de forma adequada. Existem maneiras de superar tecnicamente esse tipo de restrição, mas existe essa possibilidade. Como superar a dificuldade de adaptação regulatória nacional e internacional, na verdade? Eu enxergo esse problema como uma questão internacional. É ampla, né? Por quê? Mais uma vez, a velocidade é muito grande e os mecanismos, vamos dizer assim, legislativos dos países não conseguem acompanhar. Não, é muito difícil. Aqui na Unesp, a gente tomou uma atitude meio que de fazer um atalho, né? Não usamos exatamente os caminhos que seriam usados para exatamente tentar resolver essa questão, porque para a gente tem um impacto direto. Então, a gente pensou nessa forma aí. O uso de conteúdo são polêmicas, né? Posso usar o conteúdo do Castanho, que está disponível lá na página pessoal dele para fazer treinamento? Se pode ou não pode, eu não sei, mas se estava lá disponível, já usaram. Provavelmente já usaram. Então, é uma questão complicada, né? Que, de certa maneira, fere legislações, por exemplo, de privacidade de dados pessoais. Pode vir a ferir. Então, é uma implicação de difícil resolução, vamos dizer assim. O uso de modelos inexplicáveis. Nós não temos conhecimento de como o resultado do treinamento, como que ele acaba ocorrendo nos modelos. Então, são modelos, na maior parte dos casos, fechados. Agora começaram a aparecer alguns, por exemplo, como o DeepSeek, que é um modelo aberto, totalmente aberto. A Meta tem alguns modelos que são abertos, mas parcialmente abertos. Então, você não tem como saber como que as decisões são tomadas. Mais ainda, né, não é só uma questão de que os modelos são fechados. A questão que a tecnologia por trás da implementação desses modelos, ela não nos dá essa possibilidade de compreensão. É difícil você ter o modelo é gigantesco, né? Bilhões e parece que chegam a trilhões de parâmetros, e, na verdade, é um gerador de função universal, vamos colocar simplificadamente. E esses parâmetros estão lá e você não consegue ver o que influiu para produzir aquele resultado. Então, a gente tomou essa decisão, mas por que ele tomou essa decisão? Com base em quê? Você não tem uma especificação clara de como isso acontece. Conteúdo falso ou enganoso gerado pela inteligência artificial que polui a internet. Esse é um aspecto que ainda não está muito presente, mas mais cedo ou mais tarde ele vai começar a impactar a qualidade dos modelos. Os modelos usam a informação que está aí na internet. Eles produzem resultados que nem sempre são adequados. Às vezes, você pode produzir resultados intencionalmente inadequados. E esses dados voltam para a internet, que vai treinar novos modelos, o que causa uma deterioração da qualidade dos modelos. Então, é necessário fazer digamos assim, uma triagem dos dados, é um negócio meio complicado. Então, a geração de dados que não são fidedignos ou são falsos e são colocados na internet acaba provocando vários problemas. Um é desse que eu acabei de descrever. Outro é, por exemplo, criança que vai acessar aquele site que foi produzido por uma inteligência artificial com alguém que o fez de forma intencionalmente, vamos dizer assim, perversa, colocando dados errados ou produzindo resultados errados, e isso vai prejudicar pessoas, vamos dizer assim, inocentes, que eventualmente não têm a sensibilidade crítica, a capacidade de criticar aquela informação e absorver de forma adequada. Então, esse é um problema
grave. Reduzir a diversidade de opiniões e marginalizar ainda mais as vozes já marginalizadas. Mais uma vez, os dados são produzidos, ou os resultados são produzidos, meio que, vamos assim colocar de forma simplificadamente, estatisticamente. Ou seja, você pega lá a opinião mais preponderante estatisticamente. Estou simplificando, tá? E aí aquelas vozes menos, com menos acesso, vamos dizer assim, à produção de conteúdo, elas acabam sendo marginalizadas. A opinião delas acaba sendo, aos poucos, ainda mais marginalizada. Então, a gente pode aprofundar esse problema. E a geração de deepfakes, né? Aí vem até a questão, né? O que já fizeram com a sua imagem como professor? O que você imagina que pode ter acontecido? Então, o céu é o limite, aí, né? Ou o inferno, né? Algum dos dois aí. Mas, enfim, tem uma série de problemas. É importante que a gente perceba também que esses impactos, essas implicações do uso da IA generativa, elas estão colocadas aqui. Eu tomei o cuidado de usar uma fonte aí confiável, mas elas têm um enfoque aqui que é muito da Unesco, né? de global, da ODS e tudo mais. Tem algumas coisas que são mais, vamos dizer assim, locais que a gente vai ter que trabalhar. Então, por que disciplinar o uso da IA na Unesp? Então, eu já falei um pouquinho, mas vou falar rapidamente, pegando aqui também um trecho lá do guia. Enquanto o ChatGPT alcançou 100 milhões de utilizadores ativos mensais em janeiro de 2023, apenas um país apresentou, em julho, regulamentação voltada à IA generativa. Esse país é a China. Aprovou em 2023 uma legislação para regular o uso da inteligência artificial em setores críticos para eles, estabelecendo regras e limites. Por exemplo, você é obrigado a identificar qualquer conteúdo que foi gerado por IA quando publicado em alguma situação. Você tem que, obrigatoriamente, o gerador desse conteúdo parece que tem que colocar alguma forma de identificação que esse conteúdo foi gerado pela IA. Aqui em maio de 2024 foi aprovado o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, que estabelece diretrizes rigorosas para o uso de sistemas de inteligência artificial, categorizando-os por níveis de risco e exigindo transparência e responsabilidade. Essas três palavras, elas são importantíssimas. Risco, transparência e responsabilidade. No Brasil, a PL, ou projeto de lei, né, 2338 de 2023, foi aprovado pelo Senado, se eu não me engano, em dezembro do ano passado, e está na Câmara dos Deputados desde março para discussão, tá? Naqueles comitês técnicos, alguma coisa assim, para discussão. Mas, de qualquer maneira, como vocês podem perceber, é um processo longo em termos legislativos, né? E necessário que seja longo para que seja maturado e feito de forma... Mas, ao mesmo tempo, não consegue acompanhar. Pode ser que muitas coisas que sejam previstas nessa legislação acabem não tendo suporte na realidade, ou não permitam suportar essas ferramentas. Eu coloquei essa imagem aqui, do lado, que é a balança da justiça, né? E ela está ali, não sei se o pessoal que está aqui embaixo consegue perceber, fonte ChatGPT. A fonte é o ChatGPT. E aí depois eu vou discutir de novo essa imagem lá na frente. Como regulamentar algo que está em permanente evolução e rápida? Essa é uma questão. A inteligência artificial generativa, suas implicações e aplicações evoluem a uma velocidade inédita. Não existe, não há registro de uma tecnologia que esteja evoluindo ou tenha evoluído
tão rapidamente quanto essa. É difícil, evidentemente, comparar esse tipo de coisa, mas em termos de apresentar, sair do protótipo, entrar em produção e aparecer em aplicações, mesmo na área de TI, que geralmente costumam ser coisas rápidas, é impressionante. Depois, talvez, se der tempo, eu falo alguns dados aí que a gente pode comentar. Novos modelos e novas aplicações aparecem a todo momento, ampliando as possibilidades de uso e suas consequências ou implicações. Então, vamos lá. O que a gente faz nessa situação? Sentamos lá, eu, Ney, Rogério, e fomos lá discutir esses problemas. O CST tem 12 membros, né? E vamos trabalhar nisso. Então, depois de pegar um documento inicial e trabalhar em cima dele, a gente concluiu que não adianta querer ser extremamente minucioso. Então, primeiro, tudo que você precisar, em termos éticos, morais e de procedimentos acadêmicos, já existe. Já existe. A Unesp tem um código de ética. Tá certo? Tem um regimento. Não vamos inventar a roda. Não vamos inventar a roda. Não tem sentido fazer, inovar, principalmente porque não é nosso papel do CSTI, né? Querer se meter nessa seara. Não é essa a nossa função. A ideia é passar os caminhos que a gente vai poder trilhar para poder resolver essas questões. Então, utilizar princípios gerais já estabelecidos, sem focar tanto na tecnologia. Adotar o conceito de soberania humana sobre a IA, né, entre aspas, aí, mais ou menos esse conceito a gente acabou cunhando ou utilizando na Unesco, no guia da Unesco, se usa o termo agência e acho que responsabilidade. Basicamente assim, a inteligência artificial é um instrumento. Você é soberano para usar e arcar com as consequências. E responsabilidade. Você tem a responsabilidade. Você usa se você quer. E o resultado você vai usar porque você optou por usar. Estabelecer um arcabouço orientativo ao invés de restritivo punitivo. Propiciar um ponto de partida para a discussão dos detalhes pela comunidade acadêmica. Esse evento está fazendo isso de forma, eu acho que muito apropriada. Para a discussão dos detalhes pela comunidade acadêmica em suas diferentes dimensões, fomentando o debate participativo e formativo. Muita gente desconhece todo o contexto e implicações do uso de inteligência artificial. Não tem noção do que está acontecendo efetivamente. Então, é uma atividade, a parte de formação, letramento em inteligência artificial, ele é fundamental. Eu diria que eu ainda tenho muito a ser treinado nesse aspecto. Fomentando o debate participativo e formativo por meio da elaboração de guias de utilização e conduta. Então, isso está implícito no documento, na resolução. Não pretende ser uma resposta definitiva e deve passar por revisão permanente. Então, a gente começou o processo e nós temos que permanentemente revisar e atualizar. Então, a resolução foi aprovada, ela ainda não foi publicada, por isso que está com o número XX, né? Dispõe sobre a utilização da inteligência artificial na Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, e dá outras providências. Aprovada no CSTI em 13 de 8 de 24 e no CEP em 18 de 2 desse ano. Então, só nessa história já foram 6 meses aí entre o trâmite da resolução. A gente também procurou fazê-la o mais conciso, um texto conciso para não ficar
divagando muito. Então, a estrutura básica da resolução é essa. Tem seção 1, disposições preliminares, o uso da IA nas atividades acadêmicas, da governança e do compliance e das disposições finais. Então, justificativas. Crescente relevância da inteligência artificial, já falamos. Necessidade de regular o uso da IA na Unesp para garantir a aplicação ética, responsável e transparente, em conformidade com as melhores práticas internacionais e legislação brasileira, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como outras normas vigentes. Tudo que a gente faz lá no CSTI agora, a gente tem que colocar, a LGPD tem que entrar porque nós lidamos com dados de alunos, dados de pessoas. Boa parte dos sistemas institucionais trabalham com dados pessoais, tem dados sensíveis, tem dados de saúde. Então, e a inteligência artificial, estava conversando com um colega ali, o Ronaldo, que quer fazer um projeto de pesquisa usando dados da Unesp, muita gente está querendo fazer, e a gente tem que tomar esses cuidados, né? É algo também que, dentro do contexto da internet, da digitalização dos serviços e da transformação digital que a gente está passando, a Unesp, quase tudo está digitalizado hoje em dia, está diminuindo cada vez mais a quantidade de papel, são dados que estão aí, que podem ser usados para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que respeitar aí o direito individual de cada um em relação à privacidade de dados. Necessidade de proteger direitos fundamentais, a privacidade e segurança de dados, bem como de promover justiça, a equidade e a não discriminação no desenvolvimento e uso de sistemas de IA. Depois a gente vai falar um pouco dessas questões, um pouco mais detalhadamente. O potencial de IA como ferramenta inovadora e a importância de promover a sua aplicação para o desenvolvimento da pesquisa, ensino, extensão e gestão e inovação em seus diferentes níveis e dimensões. O impacto é muito grande, vai ser muito grande. A gente já tem um sistema que mudou bastante a forma como vocês buscam legislação na Unesp, né? Tem um sisteminha, não sei se vocês já usaram, que chama Legia. Ele pega toda a documentação da Unesp, processa, e quando você faz as buscas, ela não é mais textual, mas ela trabalha num contexto que vocês mostram, e existe um motorzinho lá, um mecanismo de inteligência artificial para obter a informação que a gente precisa lá nas portarias e resoluções publicadas. A necessidade de promover e intensificar o desenvolvimento de pesquisas na área de IA no âmbito da Unesp, em cooperação com instituições nacionais e internacionais. Esse é um lado que, assim, aparentemente seria deixado de lado, né? Mas, na verdade, quando a instituição precisa fazer algum tipo de cooperação, isso acontece, por exemplo, na área de privacidade de dados, se nós formos fazer um convênio com uma universidade nos Estados Unidos talvez nem tanto, mas na Alemanha, Espanha, já aconteceu isso várias vezes, então tem um convênio, um aluno vai fazer um doutorado de sanduíche lá, então tem que transferir dados pessoais desse aluno ou de outras pessoas. Tem que haver no contrato, o acordo de cooperação, os itens respeitando a privacidade de dados, tanto da União Europeia, né, do Regulamento Europeu de Privacidade de Dados, quanto da LGPD, e vice-versa, né? Então, tem que ter a conformidade com a legislação. Então, quando, eventualmente, tiver a possibilidade, e eu acredito, espero que ocorram intercâmbios de pesquisa na área de inteligência artificial, a gente vai ter que compartilhar dados. Então, é importante que a gente tenha também uma legislação que nos permita fazer esses acordos de forma em conformidade com a legislação, né? O potencial da IA para apoiar o compromisso da Unesp com a construção de um futuro mais sustentável, inclusivo e ético, né? A IA tem um potencial muito grande para a gente ir atrás desses objetivos que estão aí na pauta. Então,
Essa resolução dispõe sobre a utilização da IA, estabelecendo princípios, diretrizes e procedimentos para sua aplicação nas atividades de pesquisa, ensino, extensão, gestão, inovação, atingindo aí pesquisadores, discentes, servidores, docentes, técnicos administrativos, em consonância com o Código de Ética da Unesp. Então é isso. Está na dúvida? Procura o Código de Ética da Unesp, que talvez seja um bom começo de discussão. Aí tem algumas definições. Nós não nos preocupamos em ter um rigor. Por exemplo, o que é aprendizado, né? Capacidade de aprender a partir de dados. Nós usamos, evidentemente, referências consagradas, reconhecidas para isso, mas existem vários dilemas aí para caracterizar, por exemplo, raciocínio. A gente adotou um deles. Raciocínio, capacidade de utilizar dados para resolver problemas e tomar decisões, em geral, de forma autônoma. Aí, no âmbito da inteligência artificial, evidentemente. Percepção, capacidade de interpretar dados obtidos do ambiente. Nós estamos, ontem principalmente, né, na maioria dos casos, nós estamos usando muita informação textual, mas cada vez mais as pesquisas e os resultados apontam para a utilização de dados multimodais, ou seja, imagem, vídeo, som, e etc., para alimentar os modelos. Hoje os modelos são os LLMs, Large Language Models, são modelos baseados em linguagem. Existem os modelos visuais, que interpretam imagens. Se você der imagens para o Google, por exemplo, você tirar uma foto de um documento, ele interpreta aquilo lá. Você tem o Google Lens, que ele pega a imagem qualquer da web ou da câmera, ele identifica aquele objeto e te fornece uma lista de vendedores para você comprar aquele produto. Então, a capacidade desses modelos estão avançando, existem algumas limitações em algumas áreas, mas a tendência é que os sensores entrem cada vez mais dentro desse contexto. Por exemplo, direção autônoma de carros, né, usa vários tipos de sensores. Interação, capacidade de interagir com humanos e sistemas. Considerando os impactos nos direitos dos membros da comunidade, o uso da IA na Unesp deve respeitar os seguintes princípios. Ética, inquestionável, não tem, acho que, apesar de ser... a IA deve ser utilizada de forma ética e responsável, respeitando os valores humanos, os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, e em consonância com o Código de Ética da Unesp. Honestidade acadêmica, também inquestionável. A IA não deve ser utilizada para justificar plágio, fraude ou qualquer outra prática que viole a honestidade acadêmica, devendo ser utilizado para promover a originalidade, a integridade e a autoria na produção do conhecimento. Justificar plágio. Aqui tem dois entendimentos aqui que, inclusive, na reunião do CEP, causou alguma... você não deve usar a IA para justificar plágio, por exemplo, no seguinte sentido. Quando você usa uma informação que foi produzida por um mecanismo de IA, por conta do fato de que ela usa dados de jornais, revistas, livros, autores e etc., ela pode inserir trechos que têm copyright e você não sabe disso. Né? E você pode, eventualmente, falar assim, mas eu... Aí alguém detecta que a tua produção, o texto que você produziu, falou, aqui tem plágio. Aí você fala assim, não, mas não fui eu, foi a IA. Não, não foi a IA, foi você. Ok? A responsabilidade de uso do conteúdo é sua. Responsabilidade. Os usuários são responsáveis pelas decisões tomadas pelos sistemas de IA. Então, essas duas coisas se complementam. Justificar e responsabilidade. A responsabilidade sobre qualquer produto
vindo de um mecanismo de inteligência artificial, é do usuário. Justiça e equidade. A IA deve ser utilizada de forma justa e equitativa, evitando vieses e discriminações, com atenção especial à representatividade dos dados, utilizados para treinamento dos sistemas e avaliação dos impactos da IA em diferentes grupos sociais. Aqui entra a questão de vieses em relação a grupos sociais, né? E também do que tipo de dado que você usa para treinar. Então, tem tanto do resultado quanto como é que você conduz o treinamento dos dados. Se você usar dados que não são representativos, você vai, eventualmente, provocar resultados distorcidos. Então, a gente sempre, no final de contas, né, no âmbito da universidade, eu vou ter que pensar as questões tanto do ponto de vista do professor, do aluno, do servidor técnico administrativo, que trabalha, usa a ferramenta de IA, mas a gente tem que lembrar que, no contexto acadêmico, nós também realizamos pesquisas. Nós produzimos, ou podemos produzir, potencialmente, modelos de inteligência artificial. Nós fazemos isso. Tem vários grupos. Tem um grupo grande agora, que foi contemplado com um projeto da FAPESP, né? Está sendo implantado. Então, a gente tem o lado da pesquisa também, desenvolvimento de algoritmos. Soberania humana. Então, como eu falei, esse termo aqui foi meio que uma criação, não sei se o termo é esse, né? Mas foi nós optamos por adotar esse termo que nos pareceu bastante interessante. Soberania humana. A IA deve respeitar a soberania humana, garantindo que as pessoas tenham controle sobre suas decisões e que a IA seja utilizada para complementar e não substituir a capacidade humana de tomar decisão. Parágrafo 1º. Decisões importantes que envolvem valores éticos e sociais devem ser tomadas por seres humanos, como uma IA atuando como ferramenta de apoio. Então, aqui uma ressalva, né? Deixar bem claro. Os usuários devem ter controle sobre os sistemas de IA com a possibilidade de interromper ou modificar suas ações quando necessário. Terceiro, esse parágrafo 3º aqui, ele foi inserido no CEP, mas eu achei até interessante. A soberania humana deve valorizar e fortalecer a autonomia de cátedra. O que quer dizer isso? Nós, na nossa atividade docente, nós temos independência. Então, eu devo preservar isso frente ao uso de ferramentas de inteligência artificial que eventualmente possam ser impostas, né, no contexto acadêmico. Você vai ter que usar agora o notebook LM para fazer isso. Não, eu não quero. Então, não quero esse resultado aqui, sei lá, alguma coisa nesse contexto. Foi isso que eu entendi lá da fala do membro. A utilização da IA na Unesp deve observar as seguintes diretrizes. A IA pode ser usada como ferramenta para apoiar e ampliar as capacidades humanas na execução das tarefas. Todo o resultado proveniente do uso de técnicas ou ferramentas de IA deve ser supervisionado e validado por julgamento humano. A professora Ana Valéria ontem falou da questão da correção das provas. Posso corrigir o nosso sonho de consumo, né? Quem que vai corrigir a minha prova lá da turma de 100 alunos? 60 alunos, no meu caso. É um trabalho de dias, né? Seria ótimo se eu conseguisse resolver isso pela inteligência artificial. Ok, ela colocou considerações de que eu não posso usar, ou que é difícil usar, mas não impede, de repente, de eu usar como uma ferramenta de apoio para alguns aspectos, por exemplo, e olhar o que foi passado e falar, não, isso aqui o julgamento da IA não está bom, mas isso aqui é interessante. Funciona como poderia funcionar, né? É uma questão a ser discutida ainda, talvez, poderia funcionar como
um apoio, aí, às vezes, numa questão duvidosa de dupla interpretação, alguma coisa assim. O uso da IA, quando impactar... esse inciso foi alterado no CEP. Eu mantive as alterações... sei lá, porque eu mantive, achei que seria interessante manter as alterações do CEP, que não foram muito grandes, né? O uso da IA, quando impactar, ao invés de contribuir significativamente a determinação da autoria e criação de produção intelectual e acadêmica, deve ser comunicado publicamente, podendo a não observância desse inciso eventualmente ser considerada plágio. Essa foi uma consideração que um professor de Marília, acho que da área de humanas, fez, e existe realmente uma preocupação muito grande, né, das áreas de humanas e sociais em relação a essa questão de plágio, do uso de informação que vem da inteligência artificial sem o devido crédito. O uso da IA deve ter como base a garantia de que não prejudicará qualquer direito fundamental, tomando-se precauções para minimizar riscos de qualquer natureza para a instituição e para seus membros e para a sociedade. Então, a gente deve ter cuidado qual o impacto, riscos que a gente está correndo ao usar, por exemplo, para avaliar a prova. Qual o risco que eu corro? Não estou dizendo que é para fazer isso, tá? A utilização da IA deve ser precedida por uma avaliação de riscos, na linha do que a legislação da União Europeia sugere, mas de uma maneira bem mais simplificada. E seus possíveis impactos, conforme o artigo 5º desta resolução. Lembrando que a Unesp também tem uma legislação de gestão de riscos, que pode ser usada eventualmente nesse contexto. Então, a avaliação de risco, em cada uso que você faz, é necessário. Eu vou usar o notebook LM para produzir um material didático, para ajudar... O que isso vai acarretar para os meus alunos? Vou usar o POE. Qual o impacto disso para o aprendizado deles, para o resultado que eu espero na minha disciplina? Eu preciso ter consciência disso, eu preciso avaliar... Vou fazer uma seleção de alunos para a bolsa de iniciação científica. Vou usar a IA para analisar os currículos e automatizar essa tarefa. Qual o risco? Okay? Então, tem um monte de aplicações, né? Existem inúmeras possibilidades de aplicação que a gente pode usar na automação de tarefas, que são complicados. Eu dar um exemplo aqui, eu usei uma ferramenta de IA, se eu não me engano foi o notebook LM, para validar a equivalência de uma solicitação de equivalência de disciplinas. Um aluno fez uma disciplina fora da Unesp e eu tinha que ver se as disciplinas eram equivalentes. Fantástico. A bibliografia está parecida, a ementa é igual, mas ele é detalhado nisso, nisso, nisso. Ok, olhei aquilo lá e falei, nossa, realmente bate, beleza. Agora, eu posso automatizar isso, jogar isso e decidir que eu não preciso mais olhar o resultado? Não, eu tenho que validar isso daí. A utilização da IA deve considerar os impactos sociais e ambientais, buscando minimizar o consumo de energia e recursos naturais. E adotar práticas de desenvolvimento sustentável sempre que possível, sem comprometer a qualidade e a viabilidade da pesquisa em inteligência artificial. Então, mais uma vez, a nuance é. A IA, a gente vai ver lá na frente, se der tempo, com os gráficos, ela tem um impacto enorme no consumo de energia e geração de resíduos, né? Então, no final de contas, a gente pode usar... Existem pessoas que alegam que a IA pode ser utilizada para resolver os problemas de impacto ambiental. Isso ainda não foi provado efetivamente, mas ela cria problemas de impacto ambiental. Artigo 5º.
Visando a mitigar riscos aos direitos fundamentais e institucionais, os seguintes princípios devem ser observados continuamente, grifado, sempre que possível e observando os princípios da razoabilidade no desenvolvimento e aplicação das ferramentas de IA. 1. Transparência. A utilização da IA deve ser transparente com documentação que permita a compreensão do seu funcionamento e impactos. A transparência, como eu disse no início, ela não é realmente uma coisa que possa ser perseguida hoje, que possa ser obtida. Ela pode ser perseguida, e a gente tem que buscar isso. Mas os modelos que existem hoje, em termos de transparência, zero. Não é? A gente não sabe como é que eu tenho uma noção do que pode acontecer, tal, mas exatamente o que produziu, principalmente as ferramentas produzidas pelas grandes empresas, né? A gente não tem o conhecimento de como o resultado chega até o usuário. Por isso que tem essa ressalva aqui, sempre que possível e observando os princípios da razoabilidade. É um fator de moderação, que fala assim, ó, você procura fazer isso, mas isso não vai ser sempre possível. Então, porque senão a gente não ia usar, tá? Está proibido. Rastreabilidade e auditabilidade. As ações e decisões tomadas com o auxílio da IA devem ser rastreáveis, permitindo a identificação de seus responsáveis e ferramentas e a auditoria dos processos. Novamente, sempre que possível e dentro do razoável. Explicabilidade. Mais um item aí. Os resultados e decisões gerados pela IA devem ser explicáveis. Difícil. Com mecanismos que permitam a compreensão de sua lógica, de seus critérios e dos dados utilizados, a fim de garantir a confiança e a aceitabilidade dos sistemas. Existem inúmeras pesquisas, inclusive tem um colega de vocês, lá de Bauru, que está fazendo pesquisa exatamente em cima desse assunto. Como é que eu consigo identificar, explicar a decisão? Existem modelos que foram lançados no final do ano passado, que alegam ou afirmam que conseguem ter o mesmo resultado das redes neurais profundas, com alguma explicabilidade. É mais fácil de identificar o resultado. Ainda a ser comprovado, está num estágio muito inicial de pesquisa. Precisão. Os resultados e decisões gerados por IA devem atender a critérios de precisão, visando a garantir que seja possível identificar, registrar e mesurar os erros e graus de incerteza associados, bem como suas implicações. Mas, novamente, é um objetivo, mas também nem sempre muito plausível ou viável. Proteção da privacidade. A utilização da IA deve respeitar a LGPD, garantindo privacidade e segurança dos dados, com atenção especial aos dados sensíveis, implementando medidas de segurança e proteção adequadas. Segurança. Os sistemas de IA devem visar segurança, os princípios... Vou ter que pular. Segurança. Parágrafo único, importante no nosso contexto. Os princípios previstos neste artigo não devem restringir o desenvolvimento de pesquisas em IA, mantidos o respeito ao rigor científico e ético e em conformidade com as normas de proteção de dados e demais princípios estabelecidos nesta resolução e demais regulamentos institucionais permanentes. Do uso das atividades em atividades acadêmicas. Poderá ser utilizado para aprimorar ensino, personalização do ensino, automação de tarefas repetitivas, uso de ferramentas de apoio ao ensino, disponibilização de recursos de acessibilidade e experiências de aprendizados inovadoras. Pode ser aplicada na pesquisa para analisar grandes volumes de dados, extrair, reconhecer e identificar padrões complexos, desenvolver modelos e simulações. Pode ser aplicado na extensão universitária para desenvolver soluções inovadoras para problemas sociais, ampliar o alcance das ações de extensão, auxiliar na comunicação e na difusão de conhecimento. Pode ser aplicada na administração organizacional para automatizar processos, análise preliminar de documentos, apoio à redação de documentos e comunicação técnica e administrativa, elaboração de modelos preditivos e comportamentais, , amparar a tomada de decisões e formulação de políticas institucionais.
A Unesp incentiva o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A gente focou um pouco nesse aspecto que a gente entende que é importante desenvolver, fomentar. Então, colocamos esses itens. A gente precisa incentivar, aumentar o nosso esforço em relação à pesquisa nessa área. Senão a gente vai ficar defasado. Parcerias com entidades externas para melhorar essa produção. A Unesp manterá autonomia na condução e desenvolvimento de projetos de IA. A Unesp apoia a criação de startups e spin-offs. Então, a gente tem esperança que, de repente, a UIN ou alguma outra unidade aí desenvolva alguma ação no sentido de criar startups no âmbito da Unesp para fazer pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é importante. A Unesp deve implementar uma estrutura de governança para o uso de IA com o objetivo de garantir o cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta resolução, em consonância com as normas e legislação vigentes. A resolução não termina aqui. Ela é o início do processo de regulamentação. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Então, elaboração sob responsabilidade de cada uma das áreas institucionais de guias de conduta em IA que estabeleçam diretrizes claras e específicas para o uso responsável da IA na universidade no âmbito das suas respectivas áreas. Então, é um trabalho de toda a comunidade. Como eu falei, o CSTI não tem... Os membros do CSTI, apesar de serem membros da comunidade, ter alguma representatividade, eu não tenho como emitir qualquer opinião balizada para a área de humanas, biológicas e assim por diante. Não me sinto nesse direito, inclusive. E mais, esse processo ele tem que ocorrer na comunidade. Não adianta gerar uma legislação lá de cima que ninguém vai ler. Tem que ser construído no dia a dia nosso. Tá? Experimentando, trocando informações e assim por diante. Treinamento e capacitação. Estamos fazendo aqui. E eu acho que tem que ser feito muito, muito com toda a comunidade tem que passar por treinamento. Problemas, corre para a ouvidoria. Se tiver alguma dúvida, né, nesse artigo aqui, na implementação do inciso 1, como é que eu vou fazer o guia? Se precisar ajuda, o CSTI está aberto a colaborar na parte técnica, principalmente. Casos omissos, em princípio, resolvidos pelo CSTI, mas, eventualmente, a gente vai ter que recorrer à ajuda da Comissão de Ética, por exemplo. E é isso. Resumindo, a IA generativa é uma ferramenta poderosa em evolução, deve ser usada com responsabilidade e ética, obedecendo os princípios abordados nesta resolução. O produto e impacto do uso de ferramentas de IA não pode ser acreditado a ela, mas é responsabilidade de quem usa. Aí, na questão do efeito. Né? Embora simples, a resolução aprovada, eu diria até... óbvia, né? Tudo que foi colocado aqui parece assim, você lê, você fala, isso aqui é óbvio, né? É óbvio. Mas ela estabelece essa base para a gente começar a trabalhar no âmbito da comunidade toda. Então, aprovada representa apenas um ponto de partida para debates mais aprofundados e para a assimilação das preocupações da comunidade sobre o uso responsável da IA. Eu quero fazer um agradecimento especial aí ao professor Denis Henrique Pinheiro Salvadeu por ter estimulado esse debate. Ele foi lá, cutucou a gente, deu um primeiro documento para a gente trabalhar. E aí a gente tem que ir ao ChatGPT, tá certo? Que o professor Denis, eu não sei se ele usou realmente o ChatGPT, mas a primeira versão do documento ela foi produzida com o auxílio da IA. Tá? A estrutura toda foi mais ou menos produzida com IA. Mas posso garantir para vocês, não ficou uma vírgula sem ser modificada. Não sobrou pedra sobre pedra do que a gente
do que a gente pegou inicialmente. Inclusive, existiam restrições, nós retiramos, modificamos, e realmente, mas talvez sem o documento inicial, a gente não conseguisse produzir tão rapidamente esse documento. Então, o documento foi completamente revisado e aperfeiçoado por humanos. Na sequência, estou finalizando, a resolução estabelece um ponto de partida, precisa ser complementada com regulamentos setoriais e mecanismos de governança que permitam o monitoramento do uso ético e responsável. Então, a gente colocou lá que tem que fazer um esquema de governança. Esse esquema de governança, efetivamente, não existe. Ele tem que ser implementado nas unidades, nas pró-reitorias, enfim, todo lugar vai ter que ter um grau de governança em cima, e principalmente em relação ao monitoramento. Né? Nós não sabíamos, vamos dizer assim, como fazer para cada área, então não tinha como colocar isso na resolução. E deve ser realizado um grande esforço para a capacitação de alunos, docentes e servidores técnicos administrativos no uso das tecnologias. Só para finalizar, nós iniciamos um documento, ele foi bastante discutido também no CSTI, com várias instruções de uso, o que você pode, o que você não pode fazer para a graduação. Então, basicamente, a estrutura do guia são princípios gerais a serem seguidos, tem uma quantidade bem razoável, segmentado por categorias de centros servidores docentes, com recomendações detalhadas. O que você pode fazer, o que você não deve fazer e o que talvez possa fazer, né, de acordo com as condições. Eu não vou, então, entrar nos detalhes aqui. Depois, se a gente quiser, a gente pode conversar um pouco mais, se for o caso. E aqui eu coloquei alguns exemplos que eu acho assim, por exemplo, isso aqui não tem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de que é um avanço fantástico. Esse professor aqui é o Andrew Ng, que é um dos papas da área de inteligência artificial. Ele foi um dos criadores do Coursera. Quem conhece o Coursera? Acho que um monte de gente conhece o Coursera. Ele que startou, vamos dizer assim, o Coursera, foi um dos fundadores, né? E ele é um papa de inteligência, papa da inteligência artificial. Nós também temos o nosso papa, o professor Papa, que também é na área de inteligência artificial. E, recentemente, coisa de 2 semanas atrás, se eu não me engano, a Coursera disponibilizou a possibilidade de você ouvir os cursos, todos os cursos que eles têm disponíveis, que é uma quantidade enorme, na língua original, na língua que você preferir, inclusive português, com geração automática de áudio e legenda. A legenda já existia, mas agora a legenda também tem o áudio traduzido em tempo real na voz do professor. Então ele fala lá em inglês, você ouve com a voz dele em português. Tá certo? Então, acho isso fantástico. Dilemas, né? Falando de ética, um dilema. Eu falei que eu ia falar dessa imagem novamente. Essa imagem eu peguei num blog da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Vocês não sabiam que existiam Lawtechs e Legaltechs, né? Provavelmente não. O pessoal de direito, se tiver alguém aqui, talvez saiba. Ela está referenciada lá, fonte, ChatGPT. Mas eu usei a imagem. Quem que eu faço referência, professora? ChatGPT ou o blog? Às vezes não é tão fácil assim. Gráficos. Isso daqui, eu vou falar só esse gráfico, os outros eu não vou falar. Esse gráfico é interessante. Também foi publicado esse ano, no início do ano. A Universidade de Stanford gera anualmente um relatório sobre o estado da arte na inteligência artificial, econômico e tudo mais. Esse gráfico aqui ele mostra aqui o desempenho
das inteligências artificiais atuais disponíveis na época da produção do relatório, final do ano passado, provavelmente, e ele é denominado Humanity's Last Exam, a acurácia, né? Quanto que esses modelos conseguem acertar nesse benchmark. Existe um monte de benchmark, vocês devem... Tem lá a arena dos LLMs, por exemplo, vocês vão lá, o Google acerta, o Gemini acerta 88% de todas as questões do vestibular do ITA, da USP, da FUVEST, passa qualquer vestibular de medicina, pode ser médico. Aí o pessoal começou a perceber que, à medida que os novos modelos eram treinados com dados, eles iam absorvendo os benchmarks. E eles passavam, porque os benchmarks estavam inseridos no modelo e eles sabiam, decoraram, né? Fizeram decoreba e resolveram, não sei se dá para falar dessa forma, mas resolveram a questão porque eles já conheciam o resultado. Então, reuniram um grupo de mentes, vamos dizer assim, selecionadas, que criaram exames de alta dificuldade. Por isso que é o último exame humano, né? E o resultado é interessantíssimo. O melhor desempenho é do GPT-4o1, né? Com 8% de acerto. Tem duas leituras para esse gráfico, e a gente precisa ficar ciente dessa leitura. Primeiro, a capacidade de interpretar e resolver dados efetivamente desses modelos, ela não é infinita, ela não tem a mesma capacidade que nós temos. Meu emprego está preservado. Tem um outro lado. Eles não resolvem esses problemas, mas a maioria dos problemas que existem no nosso contexto de ensino, por exemplo, eles resolvem. Eles passam em qualquer vestibular, praticamente, que exista hoje. As questões típicas de vestibular, questões de provas, na maioria dos casos, eles resolvem muito bem. Às vezes, melhor que a gente. Então, isso precisa ser levado em conta. Como que a gente lida com esse aspecto? Como que a gente usa de forma adequada isso? Tem vários outros gráficos aqui, tá? Mas vamos parar por aqui, que eu já estourei muito tempo. Não, sinceramente, não esperava. Mas é isso, gente. Eu espero que, como eu falei, é um pouco, para mim, acho um pouco enfadonho, né, a gente discutir esses aspectos de normas, de regras, mas, no final de contas, nós temos que ter uma posição muito clara em relação a isso, ter um posicionamento muito consciente dos impactos dessas ferramentas. Tá bom? Obrigado.